Bom, pessoal, cá estamos nós e uma bomba caiu no colo do Poder Judiciário de ontem para hoje. Presta atenção, na verdade, nesta quinta-feira aí nós tivemos o depoimento, de Taliaferro e olha só o que deu. Exclusivo, Eduardo Taliaferro abre o jogo. Estou sendo perseguido. Gente, o cara deu uma entrevista para a Revista Oeste e é bom chamar a atenção disso aqui, que a Revista Oeste foi alvo dos relatórios de Taliaferro. É bom lembrar desse detalhe. Nessa conversa aí sobre a Revista Oeste que dão a ordem para ele, ó, use sua criatividade, porque ele tinha, não tem nada, pega uma coisinha daqui, pega uma coisinha dali, uma opinião ácida e pum, a gente viu essas conversas aí. E Eduardo Taliaferro é o cara que produzia os relatórios e ele fez um depoimento, quinta-feira para a Polícia Federal. E é interessante esse depoimento porque as mensagens revelam uma ação de Moraes ilegal. É o que diz as mensagens, prestem atenção. É o que dizem as mensagens. E o próprio Moraes manda investigar Taliaferro. Quer dizer, o cara é alvo as mensagens revelam uma ação ilegal ou suposta ação ilegal do Moraes, e o Moraes é quem vai investigar a questão. E o pior, ele não foi investigar, se realmente houve ilegalidade nas decisões. Não, ele vai investigar quem vazou as mensagens. E aí Taliaferro acabou virando alvo. Lembram que eu falei? Eu falo pra vocês, volta e meia, eu falo, gente, quem se alinha a essa turma sempre acaba no buraco. Porque é sempre assim. É sempre assim. As pessoas são massa de manobra. Não interessa mais o deu PT o negócio, joga tudo pra cima do camarada e se vira lá. Aparentemente, vão transformar o Taliaferro agora no vilão da história. E ele conta que até tá sentindo medo, tá se sentindo, tá com medo disso tudo. Vamos pra matéria que vocês vão entender melhor. Inclusive, tem a entrevista dele aqui. Parte da entrevista dele pra vocês, a gente vai ler. Se você não é inscrito, a entrevista que ele deu na Folha, na Revista Oeste, tá? A gente vai pegar um trecho dela aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados às 20 horas com o seu comentário aí do outro lado ganhando voz. E vamos que vamos. Olha só. Eduardo Taliaferro, perito em crimes cibernéticos e ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está no centro do escândalo que envolve o vazamento de mensagens de integrantes da corte, divulgados pela Folha de São Paulo. Segundo o jornal, Taliaferro era responsável pela apuração, investigação e elaboração de relatórios encomendados pelo então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Citado em 10 das 11 reportagens publicadas pela Folha, o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a EED, passou de homem de confiança de Moraes a traidor do ministro. Acusado de ser o responsável pelo vazamento das mensagens, na quinta-feira, 22, Taliaferro... Cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. Na quinta-feira, 22, Taliaferro depôs a Polícia Federal em São Paulo em uma investigação aberta por ordem, adivinha, de Moraes. Em entrevista exclusiva ao Oeste, Taliaferro nega veementemente as acusações que teriam vazado os dados de seu celular. Ele acredita que as informações podem ter sido coletadas quando o aparelho foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em 2023, ocasião em que foi preso por violência doméstica. Opa, gente, peraí. Então ele confirma aqui, ele não nega, ele fala, ó, não vazei.
Mas as mensagens podem ter sido acessadas quando meu telefone esteve preso na Polícia Civil. Vou ler de novo para você ver. Ele não nega o teor das mensagens. Em entrevista exclusiva ao Oeste, Taliaferro nega veementemente as acusações de que teria vazado os dados de seu celular. Ele acredita que as informações podem ter sido coletadas quando o aparelho foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em 2023, ocasião em que foi preso por violência doméstica. Taliaferro nega ter cometido o crime. O ex-servidor do TSE confirma que recebia ordens diretamente de Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Moraes, e de outros juízes auxiliares, muitas vezes com caráter de urgência, sobre os procedimentos do núcleo de inteligência em que atuava no TSE. Taliaferro menciona que, embora tivesse dúvidas sobre alguns dos processos, cumpria as ordens que lhe eram dadas. Alega que não utilizou meios ilegais para obter as informações. Ele também diz que nunca recebeu ordens diretas de Moraes. Claro, falei com o ministro 3 ou 4 vezes, revela. O negócio complicou, hein? Taliaferro lamenta sentir-se isolado depois de sua exoneração e afirma ter perdido contato com os colegas do TSE. Estou sendo perseguido, afirma. Embora diga estar tranquilo quanto ao processo em que é testemunha, Taliaferro admite temer possíveis retaliações. A seguir, os principais trechos da entrevista. Então vamos lá, gente. Pergunta a Taliaferro: por que o senhor decidiu conceder esta entrevista? Perguntou a Revista Oeste. Resposta: Taliaferro: não conversei com ninguém até agora, mas com a Revista Oeste faço questão. Conheci a Revista Oeste pelo TSE. Nas mensagens divulgadas, digo que não encontrei nada da Revista Oeste. Sou ético. De fato, não existia nada. Tanto é que o Ayrton Vieira disse: use sua criatividade. Pegue coisas mais ácidas. Nem coisas ácidas havia. Estão lembrados desse diálogo, gente? Então veja só, ele não nega. Então, se ele não nega, os fatos são verdadeiros. Pergunta da Revista Oeste: o senhor vazou as mensagens para o jornalista Glenn Greenwald? Resposta: Taliaferro: não, porque conheço o Alexandre de... Eita, pega! Olha só o que ele diz aqui. Não, porque conheço o Alexandre de Moraes. Que será? Que será que ele quis dizer com isso, hein? Conheço antes de sua entrada no Supremo Tribunal Federal. Conheço bem sua personalidade. Eu jamais teria coragem. Então parece que Moraes já não é boa peça antes de entrar no Supremo. É o que diz o menino aqui. Bom, pergunta da Revista Oeste: Glenn Greenwald e Fábio Serapião, responsáveis pela série de reportagens, o procuraram? Resposta: recebi contato do Fábio Serapião uma vez, querendo falar comigo. Não o respondi. Depois recebi contatos de vários jornalistas. Aliás, enviei para o STF as perguntas que o repórter da Folha de São Paulo fez para mim. Por que, gente? Estranho, não é? Não parece estranho? O cara tem que enviar as perguntas para o TSE. Isso tá parecendo, sabe com o quê? Por exemplo, na Rússia, uma matéria só sai se o governo aprovar a matéria. Em Cuba, a matéria só sai se o governo aprovar a matéria. Na Venezuela, que nós estamos vendo o caos, só sai se aprovar a matéria, senão os jornalistas viram alvos do que a gente está vendo lá na Venezuela. Na China, dispensa comentários. Né? Pergunta: o senhor chegou a preso sob acusação de violência doméstica? O que aconteceu? Aí ele vai responder aqui. Que é aqui, gente, que estão tentando desconstruir Taliaferro. É em cima dessa questão aqui que eles estão tentando desacreditar o cara. Ele virou alvo dos próprios colegas, alvo do próprio esquema, né,
que o pessoal, né, eles costumam utilizar. Eles destroem os próprios parceiros quando percebem que vão revelar alguma coisa. Isso é típico, a gente viu isso nos anos 70 acontecendo. Vamos lá, resposta. Fui preso ilegalmente porque não houve violência doméstica. O disparo da arma foi acidental. Processo que corre no município de Caieiras, São Paulo, trata apenas de disparo acidental de arma de fogo. Não como dizem por aí, né? Todas as testemunhas são claras, não atirei. O laudo mostra que minhas mãos não tinham vestígios de pólvora nem de chumbo. Foi uma armação política. Não fui sequer para uma cela. Fiquei numa sala a noite inteira. Pergunta: foi nessa ida à sede da Polícia Civil que o senhor deixou o celular? Resposta: até o momento de ir para a custódia, estava com meu celular. Quando passei meu celular para a mão do meu compadre, desbloqueei o aparelho. A gente jamais imaginaria que poderia haver uma palhaçada dessa. Pergunta: e o que aconteceu depois? Resposta: fui para casa. Não deu nem 15 minutos, uma viatura chegou à minha residência. A polícia foi na minha casa atrás do celular enquanto eu estava a caminho da custódia. Fui conduzido sem mandado, levado para uma delegacia de Franco da Rocha e não de Caieiras, onde corria meu processo. Chegando lá, o delegado virou e disse: poxa, está todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Oxe, gente, isso é estranho. Eu vou ler de novo para vocês aqui. Olha só. Lá o delegado virou e disse: poxa, todo mundo está atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Como um telefone, em 6 dias, sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília, volta para São Paulo e depois retorna a Franco da Rocha. Isso ocorreu no dia 9. Então, olha, preste atenção no que eu tô dizendo. São suposições aqui, pelo que a gente está lendo. Então, Moraes sabia o conteúdo do telefone. Moraes sabia que aquilo ali podia prejudicá-lo. Porque, segundo o Taliaferro, o delegado fala pessoalmente para o Taliaferro que todo mundo está atrás daquele telefone e que Moraes ligou para lá pedindo o telefone. Gente, é absurdo isso. Isso complica mais a situação. Pergunta: então, durante esses 6 dias, qualquer pessoa que tenha tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos? Resposta: com certeza. Pergunta: o senhor recebeu o celular de volta? Resposta: sim. No mesmo dia fui comprar um novo telefone. O celular apreendido era um iPhone 12. Comprei um iPhone 13. Conversei com um colega, contei que meu antigo celular estava apreendido. Ele ficou inconformado, me convenceu a irmos buscar o celular na polícia. O telefone estaria lá, disseram. Pergunta, e uma pergunta interessante aqui, ó. Como o telefone foi a Brasília e voltou? Sem lacre, sem nada. O delegado... desculpa, não é pergunta não, gente. É continuada aqui. Eu que me confundi aqui, ó. Me conversou com os colegas da polícia. O telefone estaria lá, disseram. Pronto. Como o telefone foi a Brasília e voltou, sem lacre, sem nada, o delegado devolveu o meu celular. 1 ou 2 dias depois, fui fazer a transferência dos dados do telefone. Apenas queria os dados do celular antigo. Percebi que o celular antigo estava travando. Pedi que arrumassem, me disseram que não compensaria. Para me certificar de que nenhuma informação seria usada, destruí o telefone. Agora sim, pergunta: o que os policiais disseram ao senhor? Resposta: é estranho, porque no termo de liberação do telefone está explícito: a partir daquele momento eu seria o responsável pelos possíveis dados sigilosos que nele continham. O telefone foi declarado como pessoal. Como sabiam que o meu telefone tinha dados sigilosos?
em toda a investigação de caeiras, inquéritos, boletins de ocorrência, relatórios policiais, não há nada mencionado sobre o telefone. Mas quem apreendeu o celular não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Aí a pergunta, né? Aqui, não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Pergunta, esqueci de avisar. Resposta, vamos lá. Não tenho dúvidas. Já ouvi gente dizendo que irão apreender meu telefone. Querem destruir o que tem lá dentro, mas nem tem material. Nunca iria vender meu telefone. Ali haveria não só coisas do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis. Há documentos sigilosos de vários tribunais. Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE. Meu telefone é pessoal. Cadê aqui? Perdi tudo, diz ele. Bom, pergunta, de quem o senhor suspeita? Ele pergunta, né, quem é? Porque é estranho, né, gente? O cara é preso por uma coisa, mas o foco de tudo, isso ano passado, o foco de tudo vira o telefone do cara, naquele tempo. De quem o senhor suspeita? Pergunta. Resposta, não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil. Não quero acusar ninguém. Eu não fui, asseguro. Pergunta, qual seria o objetivo dos vazamentos? Resposta, o material pode ter ido para as mãos de alguém para usá-lo no momento certo. Ontem houve um boato, segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem a minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que fui para Brasília. Ali não era minha fonte de renda principal. Tenho outros negócios. Nunca tive relação com política. O interessante é o seguinte, as mensagens que estão lá são de fato do meu telefone. Não tenho como negar. Então são verdadeiras, gente. Ele confirma as mensagens. Se você... Cadê? As mensagens que estão lá são de fato do meu telefone. Não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que sou cauteloso. Faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca. Não tem jeito. Sempre tive dúvidas dos procedimentos. Mas quem vai dizer não para o homem? Olha, o que será que ele quis dizer com isso, hein? É sinal que o ministro tem fama de punir quem diz não para ele. É o que dá a entender aqui, gente, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Sempre tive dúvidas dos procedimentos, mas quem vai dizer não para o homem? Por que essa fala? Significa... ele dá a entender que o ministro tem um temperamento vingativo. Não me obedeceu, a chibata come. É isso que ele passa. Não tô dizendo que ele é, o ministro é. Tô dizendo que é isso que o cara tá passando. Pergunta, o senhor atuou como chefe de um dos departamentos mais importantes de inteligência? Resposta, fui chefe do departamento de fake news do TSE. Coordenei também o núcleo de inteligência nacional das polícias. Integrei a Comissão de Segurança Cibernética e atuei como secretário da Comissão de Regulamentação das Redes Sociais. Menino. Olha só o que ele diz. O ministro é muito blindado. Se falou comigo 3, 4 vezes, foi muito. Então, as coisas vinham, não era para mim. A assessoria monitorava de fato o que era o objetivo dela. Via tudo o que estava acontecendo, movimentação em rede social, os principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados. Apenas dei continuidade. Agora, a interpretação dos relatórios, se havia crime ou não, quem decidia era o ministro. Eu não tinha poder de decisão nenhum, eu só recebia ordens. Pergunta, o senhor participava do grupo de WhatsApp dos inquéritos? Resposta, eu não fazia parte. Havia um grupo só do STF, pelo que percebi, era um grupo deles. E Alexandre de Moraes integrava esse grupo. Olha só, havia um grupo de WhatsApp do Supremo para os inquéritos, gente.
A coisa vai muito mais além do que a gente imagina. É quase uma organização dentro da corte. Pelo menos é o que diz o menino aqui, né? É o que ele passa aqui. Pergunta: como os relatórios eram produzidos? Agora vamos ao ponto que todo mundo quer saber. Resposta: eu recebia o material pelo WhatsApp porque o ministro era tanto do STF quanto do TSE. Existia certa urgência para atuar, para intervir, porque o discurso era sempre de que iria ter golpe, que iria ter alguma coisa desse gênero. Então, o medo era de que, se não fosse ágil, algo poderia acontecer ao país. O trabalho era muito rápido. O relatório de minha parte era oficial. Se havia mensagens de ódio, informava. Havia denúncias anônimas, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. Então veja, ele dá a entender aqui que Moraes usou o discurso do golpe para justificar ações que não deveriam ser tomadas. Bom, vamos lá. Pergunta: em uma das trocas de mensagens, o senhor manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE. Pedidos por Ayrton Vieira sugere a criação de um e-mail que enviasse a denúncia à Corte Eleitoral. O senhor chegou a criar esse e-mail? Resposta: não. No TSE havia e-mails dedicados a receber denúncias. Gosto das coisas corretas, entende? Mas não posso questionar uma coisa que não conheço, como a metodologia do tribunal. Caí de paraquedas ali dentro. Minha função era pegar um objeto, ver se era crime. Não é rito. Isso não é comigo. Me formei em direito há mais de 20 anos. Não estou nem atualizado com relação ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, que é o que determina os ritos, as formas processuais de agir. Pergunta: o senhor recebeu alguma ordem absurda? Eita, o que será que ele vai dizer, gente? Resposta: prefiro não responder a pergunta. Já respondeu. Para ele dizer prefiro não responder a pergunta, ele já disse. Porque se ele não... Não, nunca recebi nenhuma ordem absurda. Para não responder é porque recebeu. Pergunta. Outra pergunta. Já se negou a cumprir alguma ordem? Resposta: nunca, porque não tinha como. Mas, de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho apreço por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. Assim, evitei prejudicar muita gente, inclusive a própria Revista Oeste. Eu falava: não, isso aqui não. Pergunta: como ocorreu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Opa, chegou lá, hein? Os caras não iam deixar essa oportunidade, rapaz, passar de perguntar como é que... Resposta: na verdade, não sei a intenção, não sei a origem. Eu era o cozinheiro. Olha, levanta esse material para mim e vê o que tem. Nas falas publicadas pelas reportagens, digo que encontrei apenas material jornalístico. Pergunta: o senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Resposta: sei que meu trabalho fez parte disso, mas não tive opção. Eu era um funcionário. É como se fosse um cozinheiro e o dono do restaurante falasse assim: quero que você faça feijoada hoje, coloque beterraba na feijoada. Suponha que respondi: não, mas beterraba não. O chefe respondeu: não, põe beterraba. Está bem, colocarei a beterraba. Pergunta: o TSE e o STF acionaram o senhor para investigar os atos do 8 de janeiro? Pergunta. Resposta, na verdade, né? Houve um pedido do STF para a realização de um levantamento de dados dos manifestantes. Ficha civil, vamos dizer assim. A equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho.
Cerca de 1,5 mil pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. Pergunta: acredita que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro? Resposta: esse tipo de golpe, na minha concepção, é concretizado por militares. É o que sempre estudei na história. Isso não ocorre pelas mãos dos civis, que estavam desarmados. O problema todo foi o quebra-quebra ali. Invadiram prédio público errado. Pergunta: o senhor recebia a ordem o senhor recebia a ordem e repassava para a sua equipe? E assim que funcionam as investigações? Resposta: sim. As coisas mais urgentes vinham para mim e eu as repassava para a minha equipe. Havia monitoramento, produção de relatórios. Era impossível como ser humano analisar sozinho a ficha civil de 1,5 mil pessoas. Pelo volume, acredito que não teve nem tempo de ver se os presos eram peões ou presidentes. Não dava. Gente, isso significa que tem mais pessoas que podem abrir o bico. Se ele tinha uma equipe, tem mais pessoas. E pergunta: os senhores chegaram a realizar o levantamento de contas? Resposta: a quebra de sigilo e as ordens de prisão não eram realizadas por mim. Ocorreram pelas mãos dos juízes auxiliares e pelo ministro Alexandre de Moraes. Minha equipe apenas enviava os links dizendo quais perfis eram oficiais, quais eram de pessoas físicas, quais eram de fã-clube, né? A determinação não era minha. Pergunta: como funcionava o núcleo formado por coronéis da PM? Eita piga. Resposta: o núcleo era de inteligência. Esse núcleo não teve muita utilidade. Servia apenas para informar: olha, não tem barreiras nas estradas, não há caminhões, não tem incêndio nas ruas, não há setor de inteligência no Brasil. Eita piga. Quer dizer, não servia para nada o negócio, segundo ele. Pergunta: qual é o sentimento do senhor com relação a Alexandre de Moraes antes e depois dos diálogos que foram vazados? Agora vai dar pau. Resposta: sempre tive admiração e respeito pelo ministro. Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas ao direito e muitas das suas decisões foram sensatas. Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão, mas não me importei com a exoneração, porque não queria mais ficar ali. Queria voltar para minha casa, para minha família. Tenho 2 filhas pequenas e senti muita falta delas. E não era a primeira vez que eu tinha pedido exoneração. Há até uma figurinha de WhatsApp com a minha cara dizendo assim: vou pedir exoneração. Tiravam sarro da minha cara e até ontem não tinha mágoa nenhuma do ministro. Até ontem. Mas a forma como Alexandre de Moraes está agindo comigo, sim, estou chateado. Virei desafeto dele. Pergunta: o senhor tentou manter contato com o ministro? Resposta: não. Contudo, na época da apreensão do meu telefone, informei para o gabinete do ministro no STF sobre o que havia acontecido. Disse mais de uma vez que estava preocupado. Alexandre de Moraes sabe de todas essas coisas. Quando comecei a ler as reportagens, entrei em desespero. Pensei: pô, vão me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. Eu, que fazia parte da equipe, estou sendo investigado. O cara que só cumpria ordens é o vilão. Pergunta: as ordens vinham diretamente de Ayrton Vieira? Sim. Resposta: é exatamente o que está nas reportagens. Falava-se sempre com Ayrton Vieira, jamais tratei com Alexandre de Moraes. Pessoalmente, conversei com o ministro 3 ou 4 vezes na minha vida. O que o senhor pergunta? O que o senhor acredita que virá a seguir? Bom, resposta: não sei nem o que tem lá. A gente tinha tanta conversa, até como amigos. Não posso te dizer. O que não posso negar é que ali nas mensagens está a minha voz. Agora comprei um novo telefone. Procurando aqui as conversas no WhatsApp, percebo que as fotos de alguns dos meus contatos nem aparecem mais.
Fui bloqueado pelos funcionários do STF. Estou seguro da minha inocência. Na verdade, não estou como investigado, estou como testemunha. Estou despreocupado. Não fiz nada. Estou preocupado apenas com uma possível retaliação. O engraçado aqui, né, gente, é que muitas pessoas entraram com Alexandre de Moraes como testemunha em processos e depois viraram alvos dos processos. Aqui vocês têm aí um trecho, né, sobre Taliaferro, o que ele revela. E as coisas vão muito além do que a gente imagina. Bom, gente, tá aí a matéria. Vamos aos comentários pra gente finalizar. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, mas vamos aos comentários aqui, hein? Fátima Menezes, minha amiga, comentando: espero que ele entregue tudo contra Moraes. Olha, ele tá abrindo o bico já, minha amiga. Veja só aqui, ex-assessor do TSE fala que nunca divulgou mensagens, né? Enfim, rapaz, que rolo, hein? Mais um aqui. José Aparecido do Couto. Esse pode ser outro Frota da vida, comentou ele no Bolsonaro detona Marçal, falta caráter. Pois é, gente, falei pra vocês, e eu concordo com o Bolsonaro na questão do Marçal aqui. Bom, gente, tá aí, daqui a pouco mais informações, vão ficar ligados. Fui!